Ah. Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bem, estão me ouvindo aí? Sim. Vamos. Então, deixa eu só ajeitar uma aqui. Já vou começar, tá bom? Já esperei uns 5 minutos aí. Tem bastante coisa para nós vermos interessante. Hoje eu vou pedir para vocês que estão aí na sala, por enquanto, né? Pode ficar à vontade para perguntar, tá bom? Toda hora que tiver uma dúvida, pode perguntar, ou se vocês quiserem saber coisas a mais também, fiquem à vontade, tá? A pergunta, tá bom? Então, o que eu trouxe para vocês, quando nós conversamos em ginástica de academia, nós falamos de exercícios aeróbios e exercícios anaeróbios, né? Lembra? Os exercícios aeróbios são aqueles exercícios de resistência, né? Longa duração, baixa intensidade. Os exercícios anaeróbios, né? Que são aqueles exercícios o quê? De curta duração e alta intensidade, né? Foi isso que nós tínhamos conversado. E falamos também sobre STEP, nós falamos sobre treinamento funcional, falamos sobre jump, falamos sobre gap, falamos praticamente quase todos os exercícios, que agora nós vamos entrar na dança, né? E eu resolvi abordar um pouquinho que não abordar
alguns aspectos, né, na hora de fazer esses exercícios. Então, um exercício básico que nós temos, né, é o agachamento. Então, tem algumas situações que no agachamento nós temos que olhar para os nossos alunos na hora que eles estão fazendo o agachamento, porque, tipo assim, é a base de todos, né? Se a gente for olhar, nós vamos ter agachamento praticamente quase em todas as modalidades de ginástica que nós já conversamos. Então, olha só que interessante aqui, ó. O pé caiu para dentro, o joelho foi para dentro. Aqui o pé está muito afastado, né? Primeiro, vamos lembrar da base. A base, nossa, é sempre o quê? O joelho, né? É o ombro, joelho e tornozelo, esse alinhamento aqui, né? Então, a abertura do pé dela, vocês podem ver que está certinho na amplitude do ombro, mas o joelho está para dentro. Então, essas três articulações, esse é o alinhamento correto, né? De se fazer o agachamento. Então, o alinhamento dos membros inferiores tem que estar alinhado com a nossa articulação aqui do ombro. Então, o que acontece? Aqui, nessa vista aqui, ó, se vocês olharem, o que aconteceu? O joelho está para dentro. Mas, se vocês olharem, é porque o pé, ó, esse movimento aqui de ir para dentro, chama inversão. É como o pé estivesse dobrando para dentro, né? Então, o que ele faz? Ele dobra para dentro aqui, ó, tanto um lado como o outro, e o joelho acaba desabando aí. Aqui, o que aconteceu? Aqui já jogou o quê? A ponta dos pés para fora, né? Não, lembra? A ponta do pé, ela acompanha essas três articulações aqui, né? O joelho, o quadril, o ombro, o quadril, o joelho, tornozelo. Então, o pé, ele fica reto. Ele pode ficar um pouquinho deslocado para lá, depois eu até explico isso para vocês. É aqui também, ó, né? O que aconteceu? Aí o joelho fez o quê? Como jogou o pé para fora, aconteceu o quê? O joelho acabou indo para fora. Isso daqui nós chamamos de genovalgo, né? Quando o joelho vai para dentro, né? E aqui genovaro, né? Genovalgo, o joelho para dentro, genovaro, o joelho para fora. Aqui que aconteceu? Já um pouquinho diferente daquela situação. O joelho veio para dentro, mas o que aconteceu? Olha, os pés estão certinho, não houve um desabamento, né, da articulação do tornozelo aqui para dentro, olha. Nem aqui e nem desse lado. E o que aconteceu? E o joelho foi para dentro. Por que isso acontece? Porque o nosso aluno, ele tem uma deficiência de quadril. Agora, o problema está em cima. A maioria dos problemas de joelho, só para vocês entenderem, ela está relacionada, ó, ou com o tornozelo ou com o quadril. Então, quer dizer, se ela, nessa primeira vista aqui, ó, voltando lá na nossa primeira vista da esquerda, ela está desabando aqui, ó, o problema aqui é dos músculos aqui da região da perna, ó. Ok? Essa aqui, ó, os pés estão certinho, não há uma inversão dos pés aqui do tornozelo, mas, professor, o joelho foi para dentro. Então, mas o problema, então, está lá no quadril. O que quer dizer isso? Que os músculos aqui da região do glúteo, que são o glúteo médio, o glúteo mínimo e o glúteo máximo aí, né? Eles estão fracos. E ele não consegue sustentar essa carga dessa mulher aqui, e o joelho acaba indo para dentro. Ok? Aqui o que acontece? Opa, deixa eu passar. Aqui nesse daqui, ó, já é diferente, né? O joelho está aqui, os tornozelos estão certinho, né? E o joelho abriu para fora. Professor, o que acontece? Agora é diferente. Se o joelho foi para fora, esses músculos aqui, ó, que é o nosso glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo, né? Que nós falamos aqui que estava fraco. Aqui estava fraco, o que aconteceu? O joelho veio para dentro, ok? Nesse aqui já aconteceu ao contrário. O bumbum aqui está muito forte, né? Que é o glúteo máximo, o glúteo médio, o glúteo mínimo. Né? O que aconteceu? Levou o joelho para fora. O que pode acarretar isso daí? Pode acarretar o quê? Lesão no joelho. Então, nós temos 6 ligamentos ali no joelho ali, ok? Então, se você não agachar, né, tendo essa observação aqui, ó,
dos seus alunos, você pode estar fazendo o quê? A ele aumentar a incidência de risco na região do joelho. Tá? Por isso que é importante a gente ter conhecimento disso. Porque se a gente for ver, se você for ver a aula de GAP, né? A aula de GAP, o que acontece? A aula de GAP, você vai fazer agachamento para trabalhar glúteo, se você for fazer treinamento funcional também. No jump também você vai agachar. No step você vai locomover. Um exemplo, no step, se você der um passo para frente, é até mais complicado. Você fica com a perna só apoiada. A hora que você apoia a perna da frente, ela acaba inclinando para o lado. Isso nós chamamos de valgo dinâmico. Espera aí, professor, não estou entendendo nada mais disso daqui. O que é valgo dinâmico? De repente, quando você olha essa pessoa fazendo um agachamento frontal, o agachamento dela não está tendo nenhum problema com isso daqui. Mas quando você coloca a perna antero-posterior, que ela tem que fazer o movimento, o joelho desaba para dentro. Porque esse daqui, o agachamento, né? Esse aqui é a referência. Os restos é tudo variações desse agachamento. Se você for fazer um avanço, né? Um avanço, o que acontece? Quando você dá um passo, você está segurando 2 pesos, um em cada braço aí, ok? Um em cada mão, né? Do lado do seu corpo. Você dá um passo para frente, o que o joelho faz? Ele acaba indo para dentro. Você faz o quê? O afundo, né? Quer dizer, a perna aqui sua, a nossa direita aqui, ela fica para frente, a esquerda lá para trás, e você vai descer, né? Até colocar o joelho lá no chão, para treinar o glúteo e o quadríceps, aqui os músculos da coxa. A hora que você vai descer, o que acontece? O joelho entra para dentro. Isso daí nós chamamos de valgo dinâmico, né? Porque acontece, tipo assim, na hora que você está parado, você faz um agachamento parado, não mostra nada, mas quando você vai fazer um exercício que precisa de um certo movimento, aí o joelho acaba indo para dentro. Então, nós estamos falando aqui de um problema, né, que acontece no agachamento e vai acontecer. Então, esse aqui seria o nosso agachamento básico. O restante que tem são tudo variações de agachamento. O avanço, o afundo, o agachamento lateral, de quando você desloca o tronco aqui, coloca uma perna para cá e agacha aqui, né? Coloca as 2 mãos, vai um exemplo. As 2 mãos na nuca aqui, faz um deslocamento aqui lateral. Aí agacha para cá, volta e depois agacha para lá. Isso daí é tudo variação desse agachamento básico aqui. E como ele é dinâmico, nós temos que ficar muito atento nessas circunstâncias aqui, ó, quando nossos alunos estão fazendo exercício. Então, isso aqui é o que? É uma vista anterior, né? Então, o legal é sempre nós temos o quê? Uma vista anterior, uma vista lateral e uma vista posterior. Olha, vou colocar agora, aqui, ó, essa imagem aqui, ó. Deixa eu colocar isso. Olha, aqui, ó, já está mostrando mais ou menos aquilo que eu falei, ok? Ó, isso aqui é um agachamento correto, vou até mudar essa imagem aqui, ó. E aqui um agachamento correto também, e aqui também. Não está acontecendo nada. Então, o que acontece? Ali nós já falamos do joelho, né? O joelho valgo, né? Quando o joelho vem para dentro, e varo. Eles têm o problema deles estão relacionados com o quadril, ou eles estão relacionados com o tornozelo, certo? Aqui, ó, nessa vista lateral, olha, se você traçar uma linha com as mãos aqui, ó, os braços aqui, eles passam do lado do nosso ouvido, da nossa orelha aqui, ó, cruzando a articulação do ombro aqui, ele passa respeita as curvas da nossa coluna vertebral e passa lá pela articulação do quadril. E aqui, se vocês fizerem uma linha aqui, ó, essa linha está um pouco fora, seria aqui do tornozelo, ela passar pela perna aqui, pela articulação do tornozelo. Então, eu vou mostrar uma outra vista aqui para vocês darem uma olhada, que vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Então, o que acontece? Olha só, lembra que essas linhas aqui, ó, vou pegar essa vista do meio para falar primeiro, tudo bem? Ó, se vocês olharem, essa inclinação aqui, ela está mais ou menos paralela a essa, né? É que aqui ainda está fora um pouquinho, mas seria
um plano paralelo a essa daqui, ó. Então, seria aqui o agachamento certinho. Então, a inclinação aqui da nossa perna, fazendo uma linha aqui, né? Uma linha traçada do nosso tornozelo para o nosso joelho, teria que ter um paralelismo com essa outra linha que está aqui passando pelas nossas mãos, pelo nosso braço aqui, que está do lado do ouvido, articulação do ombro, coluna e quadril. Mas olha só o que acontece nesta situação aqui. Então, o que acontece? Essa situação aqui, ó, olha só as linhas, o que aconteceu. Essas linhas, elas tinham que fazer o quê? Elas tinham que estar paralelas, mas olha o que aconteceu. O tronco desabou. Quando o tronco desaba assim para frente, então nós já sabemos que, tipo assim, esse músculo aqui, do glúteo aqui, aí um pouquinho da nossa região lombar, não teve força, né, de sustentação aqui do tronco, e ele caiu para frente. O que não mostra aqui que quando nós fazemos esse tipo de movimento, a tendência aqui é nós fazermos uma curvatura aqui, ó, na nossa região lombar aqui, com o nosso tórax para pegar alguma coisa aqui. E isso acaba fazendo o quê? Trazendo dores lá na região lombar, um grande desconforto para os nossos alunos aí. Aqui nessa mesma imagem, se vocês olharem, a inclinação está boa até, né? Se a gente for fazer uma linha paralela. Mas olha só, ela arrebitou o bumbum aqui, então houve uma compressão na região lombar aqui, né? E o que acontece? Isso daqui vai acabar travando o movimento, né? Ela não vai conseguir descer, porque quando ela trava, ela está travando o movimento aqui, ela trava o quê? A articulação do nosso quadril, então ela não vai conseguir fazer esse movimento direito aqui. Aqui nessa outra, ela já tem uma contração, ela tem um abdômen muito forte, né? Tem umas pessoas que têm um abdômen muito forte. E o que acontece? Ela fez o quê? Uma extensão da coluna lá, ó. Ok? Isso também vai gerar um desconforto, né, na nossa região lombar. Né? Então, tá aqui. Vocês olharam, o braço também inclinado. E nessa vista aqui posterior, dá para ver o quadril também. Dá para ver um pouco o quadril inclinado aqui. Então, ela tem o quê? Ela tem um problema aqui no quadril, né? De inclinamento, né, da pelve, ou do quadril. Se vocês olharem, então, quer dizer, isso daqui ela vai ficar tudo torta em relação a isso daqui. Aí ela vai ter o quê? O nosso aluno vai sair o quê? Com dor na região lombar, ok? Dor na nossa região lombar aí, e vai afetar toda a coluna dele, até mesmo sobrecarregar os joelhos aí, até mesmo os tornozelos aí. Então, nós temos que pensar, voltando aqui, nessa imagem aqui, ó. Ah, professor, mas ela não consegue descer tudo. É aquilo que eu tinha conversado nas aulas de alongamento. Cada um vai fazer no seu limite, né? E com o tempo, vai fazendo o quê? Vai descendo mais. Né? Ele vai descendo mais o quadril aqui, até alcançar o quê? O agachamento total. Porque, tipo assim, para vocês, o que acontece? Um agachamento não total, né? Quem não consegue ter um agachamento total, tem um problema gastrointestinal. Por quê, professor? Porque tem gastrointestinal. Porque tem um músculo, né, que fica em volta do nosso ânus lá, e ele acaba travando o quê? Quando nós temos vontade de fazer o nosso bolo fecal lá, nossas necessidades fisiológicas lá. Então, por isso que é interessante que uma pessoa, a maioria das pessoas, agache o mais para baixo, o mais a fundo possível. E aqui eu trouxe justamente aqui é um agachamento perfeito para ser feito com os dois braços à frente, todo mundo faz isso, até mesmo para saltar, né? Então, o olhar aqui direcionado para frente, as costas selada, né? Ela tem que seguir uma reta aqui, como nós vimos lá na parte anterior, para não ter nenhum problema de região lombar. Contrair o abdômen, sempre os exercícios são com o abdômen contraindo, né?
o bumbum é sempre jogado para trás. Então, quando nós estamos aqui em pé, você faz esse movimento, joga um para lá. E para voltar, você faz o quê? Você joga o quadril para frente para poder subir. Ok? Aí tem aqui o alinhamento dos joelhos, como nós estamos falando, e ajuda, alinhamento dos pés também, como nós vimos na vista anterior. Então, aqui só para ilustrar melhor, olha aqui o joelho genovalgo, né? Que eu falei que problema, e o problema é o seguinte, esse maior problema se dá nas mulheres, não é porque se dá nas mulheres, porque as mulheres, ela tem o quê? Ela tem o quadril mais amplo aqui, para fazer o equilíbrio, ela acaba fazendo o quê? Jogando o joelho para dentro e abrindo os pés aqui para dar mais estabilidade no tronco. E aí, quando você joga o joelho para dentro aqui, o que acontece? Aqui eu tenho um ligamento na parte de dentro aqui, ó, é o ligamento colateral medial. E esse ligamento, ele vai ficar o quê? Estendido o tempo inteiro, né? Fora os ligamentos que eu tenho dentro da cápsula articular aí, que é o ligamento cruzado anterior e posterior. Então, vai ter o quê? Uma extensão disso daqui, desses ligamentos, que pode ter o quê? Uma inflamação nesse local aqui, e até mesmo no futuro aí, por causa de tanto exercício e fazer as coisas erradas, causar um problema no joelho, porque ocasiona uma instabilidade na hora que você estiver fazendo exercício. O que a gente tem que pensar é o seguinte, a pessoa não só faz o exercício ali com nós na academia, ela vai sair para trabalhar, ela vai caminhar, e a passada dela vai se dar esse mesmo movimento. Então, quando ela põe, lembra aquele que eu falei do joelho genovalgo dinâmico? O que acontece? Quando ela dá passada, ela joga isso aqui para dentro, e depois a outra passada, ela acaba jogando esse aqui para dentro. Então, quer dizer, provavelmente essa pessoa no futuro acaba tendo um problema de joelho aí, tá? Aí voltando aqui, né? Então aqui ele está mostrando umas duas linhas aqui tá certo. Aqui também já mostrou também um desabamento do joelho, está escrito aqui execução errada, né? Todo mundo coloca execução errada, mas vamos que acertar isso daí. Então tá aqui, né? Os tornozelos, como eu falei, né? Alinhados aqui numa vista posterior. Se vocês olharem aqui, ó, aqui já dá para ver melhor, ó. Houve o que? Um desabamento do nosso tornozelo para dentro, que nós chamamos isso daí de inversão, ok? Lembra lá de anatomia, tinha movimentos de inversão e eversão no tornozelo, né? Então, diante desse problema, o que acontece? Temos isso aqui, ó. Daqui a pouco eu deixo vocês falar. O que acontece? Aí tem umas pessoas que colocam essa borrachinha aqui. Aí você fala assim, essa borrachinha é para ter efeito aqui no glúteo. Por que está essa borracha aqui? Essa borracha está aqui porque provavelmente essa aluna, quando faz esse agachamento, não só esse agachamento específico nesse aqui, ela faz o quê? Ela desaba o joelho para dentro. Lembra? Se o joelho vai para dentro, ela tem problema lá na região do glúteo, lá o glúteo, né, o máximo, o médio, o mínimo, ele não tem sustentação e o joelho acaba indo para dentro. Então você coloca essa borracha, além de dar uma tensão naquela musculatura, ele educa o quê? Essa aluna aqui a fazer o movimento de forma mais correta, né? Então quer dizer, com a borracha aqui, ela tem que imprimir uma pressão aqui, ela pode fazer o agachamento sem você ficar olhando, né, para ela. Então, quer dizer, porque, tipo assim, você pede para um aluno, ou qualquer aluno, isso até na prática, minha experiência, você não coloca, ele começa a fazer o agachamento, ele tem que fazer 10 repetições, o que acontece? As 3 primeiras saem bonitinho, depois a quarta, a quinta, o joelho já começa a vir para dentro. Então, essa borracha aqui seria mais um educativo. No caso, se o joelho tivesse indo para fora, aí eu teria que colocar alguma coisa aqui dentro para fazer o exercício, né? Porque aí eu fazia o quê? Jogaria o joelho, ela teria que travar aqui dentro,
e eu estaria educando ela a fazer esse movimento. Aí vocês podem estar perguntando, mas só para esse agachamento? Se você for levar para uma outra máquina, um exemplo, o leg press. O leg press é essa mulher deitada aqui com os pés aqui. Então, quando ela descesse, o que acontece? Ela fazia o quê? O leg press 45, horizontal, para 45 graus é mais ou menos assim, tá, pessoal? Ó, pegando aqui do joelho dela para baixo, seria um ângulo assim. Então, o peso estaria aqui, ela estaria empurrando o peso. Além de vocês aí já viram um leg press, ok? E ela ia fazer o mesmo movimento errado. Eu poderia estar colocando essa borrachinha aqui, justamente para estar educando, e eu ficaria mais livre para atender os meus alunos. Até mesmo eu falo assim que era muito interessante ter isso nas aulas de ginástica, porque você percebendo isso daqui, você altamente poderia corrigir com essa borrachinha. Lembre que a mulherada adora fazer agachamento, né, exercícios para a região glútea aí, para a coxa, né, para ficar ok, para o abdômen. Nós já vamos falar sobre isso daí. Então, eu trouxe sobre o agachamento, que ele é a base. Um outro exemplo que tem aqui, quando nós vamos pegar um objeto, nós temos que fazer flexão do joelho. E muitas vezes nós não fazemos flexão de joelhos, nós fazemos flexão de tronco. Nós fazemos essa vista aqui, ó, do meu lado esquerdo. Aí você pega o peso aqui embaixo, ok? E depois você vai suspender, né? Você vai fazer o quê? Uma extensão. E agora acontece que esse encurvamento aqui, ó. E aí você acaba tendo o quê? Problema na coluna vertebral, tá? Então, por isso que eu trouxe o agachamento. Daqui a pouco eu falo de outros. E agora vocês podem ficar à vontade para perguntar, tirar alguma dúvida ou relação a algum outro exercício de pé em relação aos membros inferiores. Alguma curiosidade? E aí, pessoal? Professor, Oi, pode falar. então o correto de quem tem problema no joelho é usar esse elástico? Vamos lá, repete. É que o seu volume acho que está alto, ele está dando microfonia, ele tá cortando. Vai lá de novo. Vamos lá. Então o certo de quem tem problema no joelho é usar esse elástico quando for fazer exercício? Não é que é certo usar esse elástico. Nós temos que perceber, tipo assim, nas nossas aulas, quem tem esse problema, né? Porque, tipo assim, a pessoa, como eu falei, você tem lá 10 alunos na sala, aí quando você distribui lá, você está de um lado, pode ser que essa aluna, numa diagonal do outro, a hora que ela está passando lá dos 5 exercícios, ou no final, ela está fazendo o quê? Ela está jogando esse joelho para dentro. E você acaba não verificando. Aí você tendo essa borrachinha aqui, o que vai acontecer? Ela vai te ajudar para caramba, porque ela tem que manter a tensão aqui, senão essa borracha cai. Então, ela altamente vai se educando a fazer esse movimento. Mais pergunta? Vamos lá. Fica à vontade aí. E aí, alguma pergunta? Curiosidade? Professor, eu não sei se foi falado, eu entrei um pouquinho atrasada na aula, mas no caso de um agachamento sumô. Então, o sumô seria com os pés afastados aqui, só para ter uma ênfase nos nossos adutores aqui. Ok? Só para ter uma ênfase nos nossos adutores. Mas vamos pensar agora assim, ó. Vamos pensar, já que você colocou o sumô. Essa garota, ou essa aluna, ela tem um problema de genovalgo. O que é genovalgo? Joga o joelho para dentro. Você vai fazer um agachamento sumô com ela. Onde você vai fazer o quê? Vai fortalecer as regiões dos adutores dela. Então, ela vai ficar mais forte e vai jogar o quê? O joelho mais para dentro. Se fosse ao contrário, essa aluna que estivesse jogando o joelho para fora, aí o agachamento sumô
ele poderia ser usado em melhor benefício para essa aluna aí, ok? Não que é errado, de vez em quando pode usar. Oi? Então, nesse caso dessa aluna, não tem indicação para fazer um sumô. Porque, tipo assim, ela tem o quê? O adutor dela é muito forte. Quando eu falo adutor, são esses músculos de dentro. Ela traz os dois joelhos para dentro. Então, ela é muito forte nessa região aqui. E ela está fraca aqui fora. Você tem que trabalhar esses exercícios de fora para manter o alinhamento do joelho. Se você passar mais exercício para a região interior, ela vai ficar mais forte aqui. E vai ter o quê? Ela vai levar mais ainda o joelho para dentro. Entendi. Tá? Se fosse ao contrário, daria. Mas, tipo assim, de vez em quando fazer um sumô também não mata ninguém, mesmo essas pessoas aqui, tá bom? Não tem nenhum problema. O que eu falo assim, não deve se ficar se repetindo direto. De vez em quando, numa aula, uma outra aula, não tem nenhum problema. Né? Que eu vejo muitos alunos aí fazendo sumô. Ah, é um exercício legal. É legal para quem? E quem deve fazer esse exercício? Essa é a minha pergunta, né? Então, foi legal a pergunta só para esclarecer. Lembrando, o exercício sumô, aqui a gente não estamos falando que o exercício sumô ele é ruim, né? Ou ele é bom. Nós estamos vendo só as características, né? Peculiares relacionadas ao nosso aluno do dia a dia, ou nas nossas aulas aí, até mesmo quando vocês forem trabalhar principalmente assim com personal, né? Pegar um aluno ou uma aluna e tá podendo tá intervindo nessa situação aí, tá explicando para ele. Até mesmo vocês vão acabar vendo mais para frente lá em cinesiologia um pouco disso daí mais a fundo. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Pode ficar à vontade. E aí, mais algum exercício? Vocês conheçam? Tirar dúvidas? Então, vou passar para o próximo. E aí? Pode perguntar, pessoal. Não existe nada errado e nada certo. É como acabaram de perguntar. Não existe nada errado e nada certo. Existem momentos certos e momentos errados de colocar um exercício também até as pessoas que nos procuram, né? Só falando um pouquinho, já que vocês não querem conversar comigo hoje, lembra, o agachamento aqui está com uma barra, né? Mas lembra, o agachamento ele pode ser facilitado, né? Porque nem todas as pessoas têm um condicionamento físico, né? Uma aptidão física para chegar e jogar uma barra, principalmente essa barra aqui, é uma barra de quê? De levantamento olímpico, né? A barra feminina, só essa barra aqui, ó, pesa 19 quilos. Ok? Ela está com uma anilha, acho que de 5 quilos aqui. São mais 10, são 29 quilos aqui ela fazendo agachamento. Muitas pessoas acham que são pouco. Imagina uma pessoa sedentária, você jogar uma barra dessa em cima aí, é meio complicado. Nas nossas aulas de ginástica, né, nós vamos fazer com o peso corporal, né? Então, cuidado que não precisa pedir para agachar tudo, né? Outra coisa, agora, quando a gente chega nas aulas de ginástica localizada, de treinamento funcional, que vai usar sobrecarga, ou até mesmo treinamento suspenso, não sei se vocês sabem, é aquela fita, o interessante é fazer o agachamento na fita, não nessa fita aqui. Seria amarrar uma corda aqui, segurar na ponta de uma corda, agachar e levantar, ok? Por quê? Porque esse agachamento seria melhor, na minha opinião, para as pessoas que estão começando. Porque eu tenho assistência, né, dessa fita e a sobrecarga em cima do meu corpo é menor. E aí eu começo a fazer para depois eu ir colocando sobrecarga no exercício aí. Tá? Eu tiro o peso, aí eu faço o peso corporal e depois eu posso estar colocando o kettlebell, posso estar colocando a barra, até mesmo tipo assim, esse exercício aqui, né, ele faz o quê? Utiliza muito a nossa coluna. Lembrando que tem agachamentos que dá para fazer com barra sextavada, é uma barra que esses pesos estariam aqui do lado e nós estaríamos segurando
aqui com a mão. Ou 2 halteres, um em cada lado do corpo aqui, ok? Atenção em cima da nossa coluna aqui, ó. Ou essa barra aqui também aqui em cima, né? Ela não é legal porque algumas pessoas sentem dor, né, na região posterior, ali perto da cervical, acaba tendo um desconforto. De repente é bom começar com agachamento com pesos laterais, segurando no braço, para depois chegar nesse agachamento com a barra aqui. Hoje tem alguns lugares que já tem suporte. Peraí, professor, não vamos confundir. Tem pessoas que colocam colchonete, colocam algumas coisas aqui para amortecer, né, essa relação aqui do nosso trapézio com a barra. Agora tem uns suportes plásticos que vem, você encaixa no seu ombro como se fosse uma alça, igual tá aqui a mini blusa dela, ela passa aqui e passa aqui, só que lá atrás tem um gancho. Essa barra, os ganchos lá atrás ia fazer a função da mão dela. A barra fica presa, como tá esse gancho aqui em cima. Só que estaria nesse macaquinho aqui, igual essa mini blusa dela lá atrás, você coloca a barra e você faz o agachamento com a barra presa no gancho lá nas suas costas lá, só que ela estaria apoiada na parte anterior, né, e na parte posterior, e também em cima dos seus ombros. Aí o desconforto aí seria menor. Outra coisa que tem sobre o agachamento, né, algumas pessoas perguntam, professor, qual é melhor, fazer o agachamento atrás ou o agachamento na frente, com a barra? O agachamento com a barra na frente ele é melhor, porque a compressão na coluna torácica, na lombar também, é menor. Então, de novo, ó, o agachamento com a barra atrás, com esse peso e esse mesmo peso na frente, né, você faz o quê? Coloca agora a barra aqui, faz o quê? Faz uma flexão de ombro, né, leva o ombro para cima e segura essa barra na frente e agacha. O desconforto na nossa coluna vertebral é menor. Professor, e a intensidade em relação aos membros inferiores, né? Que é essa que vai vir a pergunta. A intensidade não muda. Você pode fazer com esse mesmo peso que nós estamos falando do mesmo peso, não pode mudar o peso. Se ela fazer esse exercício lá atrás e fazer com esse mesmo exercício, esse mesmo agachamento, com essa barra na frente, o que muda, a intensidade do exercício para baixo não muda em nada. O que muda é na tensão na nossa coluna vertebral. Aí muda. Aí você tem um conforto maior na nossa coluna vertebral. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Pergunta aí, vamos pensando, anotem aí. Que vocês já ouviram falar, duvido que vocês nunca ouviram falar nada sobre o agachamento. Todo mundo faz agachamento. Aí tem o quê? Só voltando, vocês não perguntam, eu vou falar. Tem o agachamento búlgaro. O que seria o agachamento búlgaro? O agachamento búlgaro é anteroposterior, ok? Perna anteroposterior. Mas se a gente só pegando aqui o exemplo dela aqui, ó, agachamento anteroposterior, vamos imaginar que ela colocaria a perna direita dela em cima aqui, ó, a parte do dorso aqui, ó, do cardaço dela estaria aqui, ela estaria numa vista frontal e apoiada aqui, e ela ia agachar em cima dessa perna aqui, só que essa perna lá em cima, isso daqui se chama agachamento búlgaro, ok? Aí faz um lado, faz o outro. Outro tipo de variação que tem é subir no box. É tudo variação de agachamento. O subir no box é o melhor exercício que tem para glúteo. Para quem não entendeu, se eu trouxesse um caixote aqui, pedisse para ela subir com uma perna agora e descer, fazer 10 movimentos desse lado e 10 movimentos desse, seria maior, ela teria maior hipertrofia de glúteo, né? O melhor trabalho de glúteo com agachamento. Isso não quer dizer que eu não poderia fazer os dois da mesma sessão de treino. Então, poderia estar fazendo os dois sem problema nenhum. Ou os três aí, conforme
a aula, né? A intensidade da aula, a gente pensando em GAP, né? Que é glúteo, abdômen e perna, seria interessante fazer esses exercícios aí. Uma coisa que nós não falamos foi os exercícios, né, de 4 apoios no solo, né? Podemos fazer exercício de 4 apoios no solo, que é aquele de fazer extensão da coxa, né? Então, eu não tenho aqui nenhuma imagem, deixa eu ver se eu tenho aqui, não tenho. O que acontece? Mas todo mundo sabe que é um exercício de 4 apoios. Você pode fazer com a perna estendida, né? Faz um lado e depois faz o outro. Ou também pode fazer com o joelho flexionado. Ah, professor, eu gosto de colocar tornozeleira para dar uma ênfase maior. Legal, sem problema nenhum. Aí você coloca de 1, de 2, de 3, de 4 e assim por diante, né? E vai fazendo o exercício. Tem algumas pessoas que falam assim, ah, professor, o agachamento, como eu já vi, né? Muitos alunos vão em curso, né? E ele acaba não entendendo o curso direito, né? Se nós pegarmos um exercício de 4 apoios, né? E formos relacionar com agachamento, tá certo que o exercício de 4 apoios, né? Em relação à tensão para desenvolvimento de glúteo e coxa aqui, ele é menor. Mas qual é seu aluno? Então, quando nós vamos fazer um curso, né, por aí, que o professor lá está falando de agachamento, que o agachamento é melhor que o 4 apoios no solo, para qual aluno ele está falando? Aí vou colocar dessa maneira para vocês. Imagine minha mãe, ela nunca fez exercício, ok? Vocês vão passar agachamento ou exercício de 4 apoios? Essa é a pergunta para vocês aí. Ok? Ela nunca fez exercício. Será que ela consegue fazer esse agachamento? Então, quer dizer, eu tenho que olhar também, quando se falam exercícios, eu tenho que verificar o que é as características do meu aluno, né? Idade, condicionamento físico, aptidão física, se ele já fez exercício na vida. Se ele for sedentário, né, nós temos que começar por fazer o quê? Exercícios bem básicos aí. Como eu falei, por isso que a gente tem que ver sempre assim as características dos nossos alunos nas aulas, né? E o interessante, sempre no final eu falo para fazer, não só eu, como todos os professores, né? Principalmente em ginástica de academia, fazer o quê? Alongamentos, né? Gerais para tirar o quê? Esse desconforto e essa tensão lá da região lombar, principalmente nas aulas de GAP, de treinamento funcional, há uma tensão muito grande lá na região lombar. E aí, pessoal, tudo bem? Professor, posso tirar uma dúvida rapidinho? Várias? Quem tem problema na coluna, o agachamento, ele pode acarretar mais dor ou não tem nada a ver? Isso, uma boa pergunta, né? Então, o que acontece? Se a gente for pensar, se você começar a fazer exercícios no solo, ok? Você vai ter um fortalecimento dessa região, até você ficar na posição, ter confiança de ficar na posição vertical, para depois começar a fazer os agachamentos. Aí nós começamos a fazer o agachamento, como eu falei, numa fita, eu seguro numa fita e agacho, né? Para tirar a sobrecarga, aí com o tempo eu peço para essa pessoa fazer o quê? O agachamento sem essa fita e depois eu vou incrementando o peso. Ou incremento primeiro peso nos braços para ter facilidade, né? E depois eu incremento a barra aí. Tá bom. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês, passou aqui, tudo bem? Todo mundo está verificando a barra aqui, né? Então, vou voltar numa imagem aqui, olha. De vez em quando eu coloco a barra, vou pegar essa imagem aqui, tudo bem? Ó, então, tá aqui, ó, o rabo de cavalo aqui da aluna, a barra passa mais ou menos por aqui. Se nós não tivermos o quê?
a amplitude também na articulação do ombro aqui, e você colocar a barra aqui, por isso que eu falo, para você colocar a barra, você tem que tomar vários cuidados aí que ninguém toma. Se você colocar a barra aqui, ó, nessa região, e não tiver uma amplitude boa aqui de ombro, o que acontece? Você vai jogar a cabeça para frente. Você vai fazer tipo assim, tipo uma corcunda de Notre Dame, não sei se vocês já viram falar isso. Né? Você vai fazer uma flexão da cervical e da coluna. E aí você já começa a tensionar o quê? A nossa coluna inteira. Mudando de imagem aqui, você vai tensionar tudo aqui, porque você vai jogar isso aqui para frente. Então, o ombro tem que tomar bastante cuidado, né? Antes de colocar uma barra para frente. Nós também temos o quê? Eu não falei aqui, mas nós vamos imaginar no CrossFit, então, né? Vou imaginar que a pessoa, aqui não tem nenhuma imagem do braço, deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Não tem. Tem vezes que a pessoa tem o peitoral encurtado, quer dizer, ele não segue esse alinhamento, o braço fica nessa região aqui, ó. Agora imagine no CrossFit, você pegar agora, levantar a barra aqui do chão e jogar aqui para cima. O braço, só para vocês entenderem, no CrossFit, o squat, ó, o braço dela estaria nessa região aqui, ó. Imagine, se ela não consegue nem manter esse alinhamento, imagine a hora que ela jogar essa barra para trás aqui, o que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Pessoal, o que vocês acham que vai acontecer com o ombro aí? Coluna. Ixi. Vai estourar tudo, né? Vai machucar, vai lesionar. Acabar lesionando o ombro, acaba lesionando a coluna. Lembra, eu não estou falando que está errada a modalidade. Eu só estou mostrando para vocês algumas coisas inconvenientes que acontecem na aula, que nós temos que ficar atentos, né? Que todo mundo, eu falo assim, todo mundo passar exercício, passa, mas será que está adequado o exercício para aquela pessoa? A pessoa também está adequada a fazer aquele exercício. Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado, né? Até mesmo algumas pessoas, assim, algumas mentiras, né, que eu ouço, né, que aquela modalidade emagrece mais que essa, que emagrece mais que aquela outra, né? Isso daí é tudo conversa, é tudo marketing. Todas as atividades emagrecem por iguais, ok? O que vai determinar o sucesso é como você vai utilizar esses exercícios. Então, não existe modalidade melhor ou pior que a outra. Existe como você vai usar ela em relação aos seus alunos. Tem alunos que vai procurar, um exemplo, vai procurar o CrossFit, ele não tem condicionamento nenhum, porque o amigo dele faz, ele pesquisou na internet, mas ele não tem condição nenhuma de fazer aquela modalidade. E aquela modalidade, ela já funciona daquele jeito. Então, não dá para o professor lá mudar o que é a modalidade por causa dessa pessoa. E ele vai passar e a pessoa acaba tendo o quê? Tendo um desconforto no corpo, ou seja, na região do ombro, da coluna aí. E aí depois acaba saindo falando mal da modalidade e saindo falando mal do professor. Então, vocês tomem um pouco de cuidado com isso. Então, não existe modalidade ruim. Existem modalidades, né, que não se encaixam para determinados alunos aí. E muitas vezes a gente, como precisa de dinheiro, acaba querendo que o aluno pratique essa modalidade e ele não tem aptidão para fazer essa modalidade, aí ele acaba se lesionando e depois acaba ainda saindo do local falando mal do professor, mal da academia. Então, cuidado quando alguém vier falar mal de alguma modalidade para vocês, tá bom? Por que eu estou falando do agachamento? Ele é um exercício excelente, ele condiciona praticamente todo o nosso membro, voltar lá, todo o nosso membro inferior aqui, ok? Então, outra coisa que tem professor, e saltos, né? Saltos.
Então, primeiro, nós temos que fazer o quê? Aprender a trabalhar parados para depois fazer saltos. Ah, por que disso, professor? Porque os nossos músculos, eles são os amortecedores naturais. Quando eles estão ativos, agora, quando você fizer um salto, vou montar, porque eu trouxe isso hoje. Eu vou fazer lá no treinamento funcional, vou fazer jump, vou pular, né? O jump, não estou falando a modalidade jump, quando eu falo jump é salto, tá? Eu vou fazer saltos, né? Lá no treinamento funcional, no kettlebell, com essas coisas aí. O que acontece? Cuidado como você vai começar a modalidade, pedir para a pessoa saltar, e ela não tem esses músculos ativos para fazer o quê? O amortecimento do corpo aí, e isso vai acabar ocasionando o quê? Problemas de tornozelo, joelho, quadril, coluna e ombro. Por isso que os steps, eles são o quê? Eles são feitos de 10 centímetros, né? 10, de 10 a 15. Por quê? Isso é o quê? É o que os alunos sedentários, assim, a população comum, conseguem saltar, ok? Agora, se você saltar acima disso, você pode estar acarretando alguns problemas no seu joelho. Lembra? Por exemplo, pegar ela aqui, eu tenho essa anilha, ela saltar aqui em cima. O que tem de errado ela saltar ali em cima? Não tem nada de errado ela saltar ali em cima. O que tem de errado é como você vai pegar essa pessoa, vai treinar ela para ela chegar a saltar lá em cima. Esse é o problema. Então, ela tem que ter uma preparação para saltar aqui. Agora, se fosse baixinho, se eu colocasse ali 2 anilhas, não teria nenhum problema. Eu posso fazer assim, colocar 2 anilhas, depois eu peço para ela colocar 3, 4, 5, 6 e por aí em diante eu vou. O que eu vejo, todo mundo já viu, são aqueles box. Quem não conhece box é aqueles caixotes de madeira. A pessoa chega no primeiro dia e já vai pular em cima daqueles caixotes lá. Primeiro, é perigoso cair, né? Bate lá, não tem o quê? Uma boa percepção de amortecimento, acaba caindo e se machucando e fazendo o quê? Também pode criar o quê? Lesões, né? Porque quando ela pula em cima do box é uma coisa, quando ela salta para o chão é outra coisa. Então, aqui está do lado, aqui essa imagem, coloquei, nem tinha visto, aqui tem os kettlebells, o kettlebells aqui, ok? E tem vários exercícios que dá nós para fazer aí. Então, o que muda sempre em relação ao aluno é a dinâmica, como que nós vamos trabalhar com ele de uma forma progressiva. E falando de sala de ginástica, né? Como que nós podemos colocar tudo isso, esse conhecimento, em uma aula que você está dando para 20 alunos? Tá? Então, também imagine o seguinte, uma aula de dança ou de step com um pessoal sedentário, você passa uma aula bem forte lá, né? Uma aula bem dinâmica lá, eles subindo e descendo naquele step lá. Os problemas que você pode estar causando nesse aluno aí. Tudo bem? Querem perguntar mais alguma coisa? Alguma curiosidade que apareceu? Vocês lembraram, ouviram falar? Senão, eu vou seguir. Então, quer dizer, por isso que no fim das nossas aulas, né, a gente sempre vou falando isso toda hora agora, nós temos que fazer o quê? Alguns alongamentos justamente para tirar essa tensão muscular, principalmente na região lombar. Tá? Agora eu vou passar para o outro aqui, que esses daqui são básicos que nós fazemos, né? Outro básico é esse aqui. Ok? Esses daqui são exercícios básicos, né? Então, vou pegar esse aqui, que é o mais básico de todos aqui, vou fazer aquele direto. Então, vamos lá. Vamos prestar atenção aqui, que algumas pessoas falam abdominal curtinho. Se nós olharmos aqui, ó, tô no joelho. Você está mostrando o joelho mesmo, né, professor? Isso, professor. Estou mostrando o joelho mesmo. No joelho aqui, ó, sai o reto femoral aqui, ó. Ele sai daqui e prende aqui no quadril.
certo? E aqui embaixo tem um músculo que sai da coluna e prende na coxa. E eu quero fazer abdômen. O abdômen, ele está preso na região anterior da pelve. Então, se você mexer isso aqui, ó, a coxa, o que acontece? Você não tem um trabalho efetivo de abdômen. Então, o que ele fez aqui? Por que faz com o joelho, quadril e joelho flexionado? Quando você traz o joelho para cá, como ele trouxe, o que acontece? O músculo que estava estendido aqui, ó, você tirou a tensão do reto femoral, o músculo da coxa. São 4. Ah, mas por que você está falando do reto? Porque o músculo reto femoral, ele sai da mesma região e vai lá para a região do quadril. Aí os outros 3, eles não estão presos no quadril, por isso que eu estou falando do reto femoral. E por baixo tem o músculo que está preso na coluna e está preso na coxa. Então, se eu estender, só para vocês entenderem, se eu estender o joelho aqui, levar isso aqui reto, o que acontece? Eu tensiono o músculo da coxa e tensiono esse músculo aqui, ó, que está aqui, que é o elipsoas, que está preso na nossa coluna e está preso na nossa coxa. Então, o trabalho efetivo de abdômen, ele vai ser menor. Não é que é errado, o trabalho efetivo vai ser menor. Ah, professor, mas eu posso fazer abdômen com o joelho estendido, com as pernas lá na frente, eu subo, abraço o joelho e volto? Pode, não falei que não pode, eu só estou falando trabalhos efetivos. Ok? O que acontece? Quando nós flexionamos o joelho e o quadril, aqui vocês podem ver quando eu falo flexionar o joelho, essa dobra aqui. Flexionar o quadril seria aqui, se tracei uma linha, eu trouxe a coxa para cá. Eu tiro a tensão desse músculo aqui, ó, desse músculo pissoso. Agora sim, agora eu vou ter uma tensão, né, desse reto abdominal aqui, uma tensão maior, porque aqui nós estamos falando de abdominal sem peso, depois a gente fala de peso. Aí o que acontece? Muitas vezes também, quando vai fazer a flexão aqui, aí é o problema. Então, se vocês procurarem a costela de vocês, né, vocês vão subir até o processo xifoide ali, ó, descendo do processo xifoide, vocês acham a costela. Lembre, processo xifoide, eu tenho o externo, abaixo do externo ali eu tenho o processo xifoide, aí eu tenho o quê? A nossa grade torácica. O que acontece? A nossa grade torácica, ela tem 2 pontas, ok? Essas 2 pontas, a hora que você fizer uma flexão de tronco aqui, ó, vai fazer como um V. Você vai ter que trazer a ponta das suas costelas aqui, ó, em direção ao seu umbigo. Tanto o lado direito como o esquerdo, como uma forma de V. Ok? Para fazer o quê? Para contrair esse abdômen aqui. Tá? Tudo bem? Então, para contrair essa região do abdômen, aí você vai ter um trabalho efetivo. Né? Tem pessoas que fazem o abdômen, aí faz uma contração, mas não leva o quê? O abdômen, né? Para dentro da pelve aqui, né? Você tem que levar ele lá para dentro, porque ele está preso lá no nosso, na região pélvica, lá no nosso pubis. Então, é como se fosse um V. Se vocês pega a mão assim, ó, vocês estão me vendo aí, mais ou menos coloca a ponta dos dedos lá no umbigo, você vai ter que fazer força jogando o quê? As costelas em direção ao seu umbigo. Aí você vai ter o quê? Um grande trabalho de abdômen. Ok? Aí sim, aí você tem um grande trabalho de abdômen, um excelente exercício. Aí eu coloquei mais alguns aqui. Aí tem esse aqui, ó, vou pegar esse aqui de cima, ó, na nossa esquerda aqui em cima. Se vocês olharem, ele está fazendo um abdominal, fazendo uma flexão de joelho, ou de quadril e joelho. O que acontece? Está certo esse exercício? Está certo esse exercício. Por quê? Aqui, ó, ele está fazendo uma rotação de pelve. Se você fizesse esse exercício e deixasse isso aqui, ó, a 90 graus, ó, trazer o joelho para cá, o que acontece? A tensão estaria só na parte superior, não estaria na parte inferior. Se eu virasse essa imagem aqui, colocasse esse cara em pé, alguns conhecem como paralela,
e ele subisse o joelho até a região do quadril, ele não teria grande tensão no músculo reto do abdômen. Ok? Lembrando que para ter ação do abdômen, ou você traz o tórax para cá, ou tem que acontecer o quê? Uma rotação, né, da nossa pelve. Quer dizer, ela tem que rodar para dentro. Então, quer dizer, ele rodou aqui, ó, o bumbum dele rodou para dentro. Por quê? Esse músculo aqui do abdômen, ele está preso na nossa pelve. E se não houver essa rotação, você não tem tensão aqui, neste exercício. Esse exercício é uma coisa, esse exercício é outra coisa. Tá? Então, são coisas diferentes. Esse exercício, mudando um pouquinho, vou aqui para baixo, esse exercício aqui, né, eu vejo, pode ver, ele fez aqui uma rotação, né? E não sei se vocês já viram um exercício desse, o cara fica aqui e desce as pernas até lá embaixo. Né? As pernas descem até lá embaixo. Qual o problema disso? Lembra, quem ergue, vamos pegar essa outra imagem, ó, se os pés dele tivessem estendido aqui. Quem eleva a coxa não é o músculo, esse músculo aqui. Ó. Quem eleva a coxa é o elipsoas que está aqui embaixo. Então, se você fizer aquele exercício de jogar as pernas para baixo e subir, você vai ter tensionando muito mais esses músculos profundos que o reto do abdômen. E qual é o problema disso? O problema disso é que aqui também eu tenho uma curvatura, né, do sacro e da região lombar. E quando você sobe a perna e desce essa curvatura aqui, ao esmagamento do disco aqui. Você tem um grau de tensão muito grande na região lombar. Então, de vez em quando, por isso que vocês já viram algumas pessoas fazendo o quê? Faz o abdominal, desde colocar a mão aqui em cima, ele coloca aqui atrás na região lombar, justamente para fazer o quê? Como aqui tem uma curva assim, ó, ele coloca a mão ali para fazer o quê? Não desfazer essa curva, para não criar tensão na região lombar e ele ter uma grande tensão no abdômen. Tem umas pessoas que colocam toalha, né? Você pode pegar uma toalha, dobrar, colocar nessa região aqui e também fazer o abdômen. Isso daí vai fazer o quê? Que não tenha essa tensão aí na região lombar. Professor, e esse exercício aqui, eu quero aumentar, pegando esse mesmo exercício, eu quero aumentar a tensão. Vou tirar a tensão primeiro. Se ele colocar a mão aqui no peito, eu tenho uma tensão. Ele está colocando do lado do ouvido aqui, eu tenho outra tensão. Se ele estender o braço nesse mesmo movimento, ele aumenta a tensão no abdômen. Para depois a gente colocar o manilha. Né? Aí você vai falar, por que, professor, quando eu vou erguendo o braço, né, trazendo o braço para cá, para trás, para a região da cabeça aqui, fazendo essa extensão, aumenta a tensão lá. Por causa da pressão atmosférica, você vai aumentando a área de contato, ok? E depois vocês vão ver isso daí lá na cinesiologia, que é torque, tá? Que é torque de força. Então, um jeito de aumentar a intensidade do exercício sem colocar peso. Então, exemplo, eu começaria fazendo com a mão aqui, depois com a mão onde ele está e depois com os braços estendidos. Se a gente for pegar uma pessoa sedentária mesmo, eu ia só fazer esse movimento aqui e marcar para o tempo, ia fazer o exercício isométrico, eu não ia nem fazer contração do abdômen, só ativando. Voltando um pouquinho no anterior, a mesma coisa eu faria para o glúteo, eu só agacharia aqui e seguraria tipo assim, ficaria assim de 10 a 20 segundos e depois descansaria aí. E aí, pessoal, alguma pergunta no abdômen? Ali tem o que ele está fazendo, só colocando aqui, explicando um pouquinho das outras imagens. Ele está numa máquina, ele segura aqui com o peso e está fazendo uma contração do abdômen para trás. Isso daqui é o abdômen lateral e aqui é um abdômen no banco aqui. Ele está puxando o quê? A coxa em relação ao quadril. Lembrando que só alguns detalhes aí, tomar cuidado, mas todos os abdômenes pode ser feito. Pode perguntar aí, pessoal, abdômen. E aí, pessoal, abrem aí e perguntem.
Alguma pergunta, alguma curiosidade? Não. Não? Tá? Outra coisa, praticamente em todas as aulas, né? Em todas as aulas que nós estamos fazendo de ginástica de academia, ela vai ter agachamento, ela vai ter abdômen. Por isso que eu peguei esses dois bem básicos aqui, porque, tipo assim, como se trata de coluna, né? Ele é perigoso de fazer, muitas pessoas querem fazer abdômen. Tá? Se vocês forem numa sala, principalmente aula de GAP, as mulheres adoram agachamento, adoram fazer abdominal, todo mundo faz, o pessoal da academia também faz, né? Tanto da musculação. Então é bom ter um pouquinho de conhecimento em relação ao abdômen aí. Tudo bem? Tranquilos nisso? Professor, Manda. sobre colocar aquele apoio de toalha na lombar, em quais variações eu posso usar aquele apoio? Praticamente, tipo assim, se a gente for tirar, pegando essa vista lateral aqui, praticamente quase todas, né? Todas as Porque que eu tiver o apoio da coluna, né? coluna. Isso, porque na verdade, eu tô mostrando aqui na imagem, não sei se você me entende, ó, tem uma curva, né? Como tá vendo a minha mão? Consegue ver minha mão? Consigo. Então, tá vendo essa conchinha aqui? Ela estaria assim, quando você vai fazer abdômen, o que você faz? Você faz isso, ó. O que acontece? Aí na parte de cima aqui do disco, você tem uma compressão. Esse é o problema. Então, se você calçar aqui, agora eu estou calçando, o que acontece? Você tem uma tensão no abdômen, você pode até ter um pouquinho de contração aqui, mas não vai ser nada prejudicial. Desculpa, uma compressão do disco, mas não vai ser nada prejudicial. E você não cria o quê? Um desconforto aí para o nosso aluno. No caso, ele vai ter um amortecimento. Isso. Na verdade, é tipo assim, se a gente for pensar, nós temos que pensar assim, todos os exercícios que nós vamos fazer, nós temos que manter as curvas fisiológicas intactas. Tudo bem? Um exemplo assim, ó, vou voltar aqui só para vocês entenderem, para compartilhar com vocês. Deixa eu ver, tinha uma aqui. Essa daqui, tá vendo? Olha só o que ela fez aqui. Ela fez o quê? Ela mudou a curva fisiológica dela. Como nessa imagem também aqui, ó. Aqui também, ó, houve uma queda para a esquerda, ela vai mudar o quê? As curvas, né? Fisiológicas da coluna dela. Aqui ainda ela manteve, mas teve o quê? Caiu para dentro, a gente sabe que é um problema lá atrás. Né? Mas é justamente isso. Então, para manter essa curva, justamente aquela parte da mão que eu falei para você, é sempre legal a gente trabalhar com uma toalha ali, ou trabalhar com o quê? Com o apoio das mãos. Hoje hoje já desenvolveram de perceber isso, que tem bastante problema, eu não tenho aqui. Tipo assim, existe já uma plataforma pretinha que você coloca aí de baixo, já foi feita apropriada mesmo. Como se fosse parecida com a minha mão, uma almofadinha que você coloca aí de baixo, justamente para não gerar esse desconforto. Principalmente no CrossFit, que eles fazem bastante abdômen, com bastante carga, né? Faz bastante, que eles chamam de round lá, e bastante abdominal, eles acabam utilizando bastante. Pode perguntar. Respondi? Respondido. Obrigada. Tipo aqui, agora se a gente for ver aqui, esse aqui do cabo, ó, já não tem tensão, tá? Né, ó, esse daqui já não tem tensão, não tem uma tensão aqui atrás da coluna, ó. Tá solta a curva. Né? O que eu posso falar para vocês, tem um aparelho em sala de musculação que a pessoa vai fazer o abdômen, né? Ele acaba entrando dentro de uma máquina e faz o abdômen. Cuidado, de vez em quando ele não está fazendo abdômen, não. Ele está trabalhando outros músculos, né? Outros músculos aí não está trabalhando abdômen. Lembra que sempre o quê?
Se a gente for colocar a mão no externo, colocar o dedo no processo xifoide ali, e lá embaixo na nossa região do pubis, esse músculo que tem que encurtar. Imagine que eu tenho duas pontas. A minha esquerda aqui, processo xifoide, aqui é a minha região do pubis. Isso aqui teria que fazer isso para dentro, ó. Ok? E tem pessoas que fazem reto. O que acontece? Na verdade, o que ela estaria trabalhando seria aqueles músculos profundos aqui. Aí o que acontece? Como aquele músculo profundo não foi feito para fazer flexão de tronco, ele vai ficar doendo, porque ele está preso aqui. Ok? Aqui por baixo. Aí na sua aula o aluno vai falar, professor, o abdômen pegou, está doendo pra caramba aqui embaixo. Por que ele não fala que está doendo aqui em cima? Porque você tensionou o exercício justamente nos músculos flexores de coxa e não no músculo reto abdominal. Então tem que tomar cuidado com isso daí. E aí, pessoal, vamos lá. Os laterais, né, pode ser feito assim, né, sempre o deslocamento lateral para trabalhar com os oblíquos. O interessante de trabalhar essa parte lateral, pessoal, é fazer movimentos em diagonais. Tem pessoas que confundem um pouquinho isso aqui. Nessa mesma posição aqui, ou qualquer outra posição, né, que acontece? Se vocês forem pensar, é levar a região do ombro aqui, ó, aqui nós estamos no ombro direito, ok? Em relação à nossa articulação do quadril lá do lado esquerdo. Essa é a relação, como se fosse um X. O braço esquerdo, lá o ombro esquerdo dele, vir na direção da nossa pelve aqui, ó. Ok? Aí tem várias variações, né? Aqui esse exercício aqui é legal, mas tipo assim, se vocês olharem aqui, né? Olha a tensão que esse cara faz na região cervical. Tem um exercício em pé que faz do lado também, é para treinar o quadrado lombar, não o abdômen. Mas é conforme for aparecendo, eu vou conversando com vocês. E aí, pessoal, pode perguntar. Quer mais um pouquinho? Desce? Vamos lá, ó. Lembra da nossa curva aqui, ó? Todo mundo conhece, sabe o que é um esfígmo? Todos aí na sala sabem o que é um esfígmo? Não. O esfígmo é aquele de medir pressão. Aquele de medir pressão. Só vocês sabem. Que mede pressão arterial? Sim. Sim? Então, o que você faz? Quando o aluno ele deita assim, ó, isso é só algumas coisas, alguns testes que nós fazemos. Coloca o esfígmo aqui, manda ele deitar, coloca o esfígmo. Você dá pressão no esfígmo, até encostar e dar um pouquinho de pressão lá. 40, 80, o que você quiser. Aí ele vai fazer a flexão de tronco, através do abdômen. Se a pressão do seu esfígmo, você colocou 80, um exemplo, você subir para 100, o que está acontecendo? Ele está utilizando a região lombar e não está sendo efetivo região na parte anterior, que é o reto do abdômen. Entenderam? Ou não? Pode explicar de novo, professor? Ó, o esfígmo entendeu, tudo bem? O esfígmo, todo mundo sabe o que é agora. O esfígmo, se você pegar a bombinha... Peraí, eu vou pegar aqui. Pega um esfígmo para mim. Vou pegar um aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Olha, esse é o esfígmo. Vocês conseguem ver? Olha, tem um reloginho que marca o quê? A pressão. Aqui tem uma bombinha que eu encho de ar. Então, eu vou imaginar que eu vou pegar essa parte aqui, ó. Se eu encher, ó, se eu fechar aqui, ó, e apertar aqui, ó, ele está enchendo, ó. Não sei se vocês estão vendo. Consegue ver ele mudando de tamanho? Sim. Ó, então o que acontece? Ele não vai estar apoiado com a coluna aqui, ali de baixo.
Se ele fazer pressão aqui, é que eu não coloquei no relógio, o que acontece? Se ele fizer muita pressão, esse ponteiro que está aqui no relógio, o que acontece? Ele vai mudar de lugar. Então, ele está fazendo o quê? Ele não está concentrando a força dele na região do abdômen. Então, está passando o quê? A força está passando para a parte posterior. Mas o exercício não é para a parte anterior, não é abdominal? Sim. Então, porque a força está lá atrás? Então, tem alguma coisa errada. Então, alguns jeitinhos que tem. Que nem da toalha também, né? O que acontece? Tem uns que fazem o movimento contrário. Eles trazem o quadril para baixo aqui e a coluna. Ele aumenta em curvatura aqui. Né? Então, quando apoiar na toalha, é interessante que ele fique apoiado na toalha ou alguma coisa, que você puxa a toalha, põe um pouquinho de força na toalha para tirar de baixo e ela tem que ficar bem apoiada em cima dessa toalha aí. Aí seria o mais ideal, esse detalhinho aí. Tudo bem? Tranquilos nisso? Sim. Tá? Eu sei que é muito detalhe, né? Eu acho que vocês nunca ouviram falar essas coisas, né? Nossa, caramba, quanta coisa que tem nos exercícios bem simples para nós estarmos verificando, né? Então, eu falo assim, quando a gente... por isso que muitas vezes eu falo assim, que nós não conseguimos atingir o objetivo por causa desses conhecimentos, né? Que a gente acaba tendo e de vez em quando não colocando em prática, muitas vezes, ou não tem, ninguém falou e nunca ouviu falar, e acaba fazendo as coisas, né? Então, de conta, você não tem resultado no final aí. Tudo bem, pessoal? Quer mais alguma pergunta? Fiquem à vontade, tá bom? Aproveitem aí. Curiosidade. Ninguém perguntou se abdominal perde barriga? E aí? Perde ou não perde? Não, perde barriga, fecha a boca, professor. Perde ou não perde? Vamos lá, pode falar aí, pessoal. E aí? Perde ou não? Vamos lá, vamos explicar um pouquinho disso daí então, que é legal. Ó, então alguns artigos científicos mostram, se você fizer muita flexão de coluna, de tronco aqui através do reto, você perde uma quantidade maior de energia nessa região. Lembra, né? Não é só fechar a boca, né? Lembram? Eu tenho que fazer o exercício. Por que eu tenho que fazer o exercício? Porque o exercício ele vai manter a minha massa magra. Se eu fizer só o quê? Só dieta, eu não mantenho a minha massa magra. Agora, a minha taxa basal em repouso, ela diminui. Professor, explica de um jeito que eu entendo. Então, vamos lá. Se você fazer o quê? Começar a diminuir muita alimentação no seu sistema, ele vai criar um dispositivo de ser econômico, né? E de conta. Faltando alimento também, ele vai degradar proteína. O que é proteína, professor? Músculo. E se você perder músculo, o gasto seu durante o dia ele vai ser menor. Então, é facilmente você engordar, ok? Não é só engordar. Quais os problemas? Lá na frente, a idade passa para todos, né? Se você não tiver uma boa taxa de músculo e osso bom, músculo bom, você vai começar a ter o quê? Comprometimentos na sua região articular. Ok? Aí eu começo a ter o que? Problema na região do quadril, joelho, coluna e por aí vai. Então, por isso que os exercícios, ele vem no intuito de fazer o quê? No mínimo, fazer a manutenção da nossa massa magra. Ok? Para que a gente lá no futuro não compartilhe nenhuma dor desagradável aí. Ok? Então, sempre o exercício é importante. Existe muita coisa que o exercício faz aqui. Se eu ficasse aqui falando, eu ia ficar muito tempo com vocês aqui. Eu tenho outras coisas para ver, mas eu tenho aqui, gordura visceral, diminui, aumenta o LDL, aí diminui o HDL e por aí vai, né? Então, teria vários benefícios aí. Até vocês mesmos vão ter, vocês estão tendo sistema cardíaco comigo, né?
Acho que todos aqui na sala têm sistema cardíaco comigo, o sistema cardiorrespiratório. Vocês vão ver o exercício, como que funciona lá no coração. Nós já falamos de algumas coisas, falamos lá do entupimento na artéria. Imagine, se você fizer só dieta, né, e não fizer exercício, como vai ficar seu coração? Mais forte ou mais fraco no futuro? Vocês tiveram ontem a aula. Mais forte ou mais fraco? Mais fraco. Mais fraco. Isso. O que acontece? O bombeamento do sangue, né? Lembra que nós conversamos sobre a periferia, que leva o sangue para a periferia com mais qualidade, né? A gente acaba perdendo isso daí. Então, tem que ser sempre aliada a uma dieta, um bom exercício aí, a gente consegue atingir os nossos objetivos aí. Tanto para emagrecimento, como para definição muscular, até para pessoas com portadoras de deficiências patológicas. O que eu fiz, né? Durante esses dias aí, eu fiquei pensando, né? Nós não tínhamos aulas e eu eu mandei esse documento para vocês, né? Ontem, né? Então, aqui eu vou falar um pouco dele sobre as estruturas nas aulas. De vez em quando nós damos aulas e nem sabemos o que está acontecendo por trás dessas aulas, como que eu vou desenvolver ela, né? E como que eu faço com essas aulas. Então, eu montei o quê? Um aspecto aqui de estrutura, ou croquis, né? Croquis é um plano das aulas que funcionam em academia. A primeira coisa que você tem que pensar quando você está na academia, é vocês mesmos, quando vão montar aula prática, isso é para todos, para todas as modalidades, são no recursos humanos. O que é recursos humanos? São quantas pessoas estarão envolvidas, né, ou prestando assistência em sua aula. De conta, você tem um grupo, quem vai fazer o quê? Muitas vezes acontece isso e você nunca soube que isso daqui é um recurso humano. De conta, você está numa academia, você vai ter algum estagiário te auxiliando? De conta, você pega uma aula de gap ou de jump, será que você vai ter algum estagiário te orientando? Se você tiver algum estagiário, sempre é melhor, né? Porque ele pode estar ali do lado da pessoa, dando mais atenção, né? Procurando fazer o quê? Que a pessoa faça os exercícios de maneira certa e ajudando ela, até ajuda bastante. Então, eu trouxe uma estrutura aqui e vou falando um pouquinho de cada um. Os recursos ambientais, né? De vez em quando nós vamos fazer aulas em alguns locais e acaba nem pensando, eu vou lá dar aula. Mas você tem que pensar na aula e tem que pensar nos recursos ambientais. O que eu falo assim, o ambiente externo ali da sua aula. De conta, nós fazemos, eu coloquei aqui na sala de ginástica, tem banheiro, tem bebedouro e tem ventilador, né? Então, é o básico para dar uma aula, porque eu tenho que... Eu faço a ginástica, tem hora que as pessoas têm vontade de ir no banheiro, né? Ou tem sede, e também tem os ventiladores lá, se eu tiver um ar-condicionado para resfriar o ambiente, melhor ainda, então não tem nenhum problema. Então, nós também temos que pensar nessa situação. Por que os ventiladores? Lembro, eu comentei ontem com vocês, se a temperatura ambiente tiver muito alta, o que acontece? Vai perder-se muita água, vai se dar muita sede, ok? E se eu não tiver um ambiente adequado e arejado, eu acabo fazendo o quê? Aumenta a temperatura corporal e eu perco o quê? Trabalho das nossas enzimas aí. E aí eu acabo perdendo performance na minha aula, né? E tipo assim, aquele objetivo que eu queria naquela aula acaba não sendo alcançada por causa dessa temperatura interna do ambiente. Só compartilhando com vocês, eu estava dando aula no Einstein, né? E um dia lá eu tinha umas médicas que faziam, eram 3 médicas, né? Então, tudo cardiologista, tá? Só para vocês entenderem. E teve um dia à noite, eu estava dando aula e eu vi que, tipo assim, elas perderam a performance muito rápido e eu tinha feito a aula, já conhecia elas, e depois que eu verifiquei, no final da aula, tá? Que eu tinha esquecido de ligar o ar-condicionado. Então, era um dia muito quente, era verão, deveria estar uns 30 graus, né? Imagine, você fazer exercício a 30 graus é uma coisa, e a minha sala eu deixo sempre a 20 graus centígrados, que é a temperatura ambiente. Então, perderam-se muita performance. Começaram a suar de uma maneira que eu nunca tinha visto, né?
e eu, pela intensidade da aula, eu sabia que não ia acontecer isso, e acabou tendo esse desgaste maior, justamente porque eu esqueci de ligar o ar condicionado. É a mesma coisa quando nós estamos em aula, de vez em quando não está lá, não estamos quente, aí esquece de ligar o ventilador lá, e você, ô, professor, está muito quente, não tem como ligar o ventilador. É justamente porque, tipo assim, você começa a perder o que? A performance e ter o que? O incômodo, né? Com a temperatura interna, justamente por causa que as nossas enzimas estão trabalhando. Tá, e o tema da aula, né? Eu coloquei aqui o jump, né? A gente poderia, tipo assim, outra coisa que eu não coloquei aqui, mas eu poderia colocar um jump sertanejo, um jump forró, dependendo assim do tema da época do ano. Vamos fazer um jump primavera, aí fica a critério de cada um. Então a aula que eu peguei aqui, a proposta foi a do jump. Poderia ser step, poderia ser funcional, mas eu achei legal colocar o jump aqui só para estar discutindo com vocês. O objetivo da aula, né, vai ser de resistência, de força ou potência. Aí vamos lá. Vamos primeiro entender essas três palavras aqui. Resistência são o quê? Exercícios de longa duração. Tudo bem? Exercícios até passando de 3 minutos aí. Agora, esse aqui, ó, o de força, esse de força aqui não passa os 30 segundos ali. Ok? Então, esse é força e esse é resistência. Professor, e potência? Potência são o quê? Exercícios de baixa carga em alta velocidade. Um exemplo, professor, saltos. Salto no box, como eu tinha colocado. Salto no box é potência. Flexão de braço saltando em direção do solo, ok? Você vai fazer flexão, empurra o chão, tira o seu corpo e amortece de novo. Isso é potência. Saltar é potência, ok? Pular corda é potência. Então, temos que fazer o quê? Quanto a essa daqui, nós temos que definir o objetivo aí, né? Então, o que eu coloquei aqui, o que a gente tem que sempre levar em conta, como eu estava conversando com vocês sempre, o público, né? O público que nós temos, né? Tipo assim, eu coloquei aqui terceira idade, eu coloco algumas coisas de propósito só para estar discutindo com vocês e conversando com vocês. Será que na terceira idade eles conseguem fazer exercício de potência? Pergunta para vocês. Vocês vão colocar aí um senhor, uma senhora para pular num box de 40 centímetros? Eu acho, porque na terceira idade, eu imagino que terceira idade a gente vai começar a trabalhar primeiro resistência. Isso. É isso mesmo. Eu coloco algumas coisas para provocar uma situação com vocês, entenderam? Para vocês entenderem o que está sendo conversado e o que é a proposta da aula. É isso mesmo. Se eu tenho um público na terceira idade, como que eu vou trabalhar potência? Agora, tem uns exercícios de força, fazer aqui o que a gente falou lá, o mix, né, um intervalado entre força e resistência dá. Mas um potência não dá, até mesmo, lembra? Para esses exercícios de potência, eu tenho que ter o quê? Um músculo altamente preparado para fazer esse tipo de exercício. E, de repente, o nosso público ainda não está preparado para isso. Mas, com o tempo, você vai fazendo exercício, a turma tem uma turma que sempre vai ser fiel, e você acaba, até mesmo na terceira idade, conseguindo fazer um pouquinho de resistência, um pouquinho de força e um pouquinho de potência. Algumas coisas que vocês podem estar perguntando, professor, por que existe resistência, força e potência? Olha que interessante, existe fibras musculares para resistência, fibras musculares para força e fibras musculares para potência. Por isso que numa sessão de treino, né, ou de exercício academia, o interessante é abranger as três, né? Mas como que eu vou fazer isso na terceira idade? Então, eu poderia fazer aqui um resistência, um força, vai saltar num step. Tipo assim, lembra? Eu posso colocar o step em cima de um tatame para fazer o quê? Para que absorva o impacto. Vocês entenderam o que eu estou falando?
Eu ponho um colchonete, ele pula em cima do colchonete e pula ali em cima pula em cima do step e pula em cima do colchonete. O que acontece? A hora que ele pular em cima do step, o colchonete vai ajudar a fazer um amortecimento, e a hora que ele voltar de cima desse step, ele também vai fazer o quê? Um amortecimento em cima do colchonete. O que vai mudar, tipo assim, quantas vocês vão fazer? Não vão fazer muitas, né? Passar de 10 repetições aí. Mas daria para fazer todos esses daqui, ok? Tá? Não que não pode se fazer, mas seria interessante aí. Tudo bem quanto a essa parte aqui? Sim. Tá? E se vocês for tendo dúvida, quiser perguntar alguma coisa, vocês podem estar falando. Eu estou falando aqui porque eu peguei essa característica, tá? Então, nós vamos seguir aqui, eu dei o exemplo aqui. Professor, eu tenho outro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Isso. Você seguir no básico que eu falei, preparando a musculatura, para depois absorver os impactos, né? Como a própria nossa amiga colocou aí, começando com a resistência. Olha, gente, esse é o caminho. Não tem caminho melhor que esse daí, tá? Aí eu coloquei aqui também, né? A gente tem que saber, como vocês mesmo fazem na faculdade, né? Os materiais utilizados em aula, né? Nós temos que saber a quantidade de alunos, né? Para saber. Aí eu coloquei, como meu tema é jump, eu coloquei aqui 10 jumps, né? Eu vou utilizar o quê? O som. Aí eu tenho que saber como que vai ligar esse som. Muitas vezes, eu tenho o som, só que a tomada é muito longe, eu não tenho a extensão elétrica. Então eu tenho que pensar em tudo, né? Então eu vou usar a extensão elétrica. Como que eu vou conectar, né, a música, né, nesse aparelho de som? Pode ser um pendrive, pode ser um CD. Eu utilizei aqui o celular porque vocês são mais novos, né? Vocês trabalham muito por Bluetooth aí. Eu já vi lá nas aulas, lá, então por isso que eu coloquei aí. Tá tudo bem quanto a essa parte? Isso daqui eu acho que vocês até dominam bem já, né? E dá para fazer. Tudo bem aí? Alguém pode ajudar o professor? Eu usei o celular. Tem alguma outra tecnologia além do Bluetooth? Olha, o que faltou aqui também é tipo assim, que eu esqueci de colocar, mas falando para vocês, a escolha da música, né, em relação ao objetivo. Vou voltar aqui, ao objetivo da aula. Né? Se for uma aula de potência, de força, né? Uma aula o quê? Muito dinâmica. Aí eu coloco uma música lá de yoga, você entendeu? Então, cuidado também com a música ao ser utilizado nas atividades. Tudo bem? O professor, voltando um pouquinho nisso aí, então, já que você falou, Isso, no caso do jump, o que vai me diferenciar entre resistência e potência seria o BPM da música. Isso. Então, seria aquela frequência cardíaca que nós aprendemos lá no começo. Certo. Então, aí, entendeu? No caso da resistência, eu vou usar uma música de BPM baixo para eu trabalhar com a resistência. Isso. Exatamente. Aí você pode pegar uma música, né, como eu falo assim, fazer um mix, né? Você mesmo pegar essa música e fazer um mix. Uma hora ter o quê? Uma parte mais lenta e depois uma parte mais dinâmica, ok? Justamente, tipo assim, para mexer com a motivação dos nossos alunos, que eu devo falar um pouquinho mais à frente. Entendi. Bom? Ok. E aí? Tá bom? Se vocês tiverem, pode intervir, tá, pessoal? E nós vamos discutindo que, tipo assim, a melhor maneira que a gente tem de aprender, quando eu falo discutir, é a gente conversar. Tem pessoas que falam aqui, pensam que discutir é brigar, tá bom? Quando eu tô falando, vamos discutir, eu tô falando em conversar sobre o assunto, tá? Tudo bem? O tempo aqui de duração da aula aqui eu coloquei de 50 minutos, né? Mas pode ser alterado, porque é isso, né? Tem aula de HIIT, né, pessoal? Aula de HIIT aí tem de 20 minutos, 25, 30. Então, por isso que eu coloquei essas, entre aspas aqui, esse aparente, essas aspas aqui. Mas aqui a minha aula, eu dei um exemplo, vou fazer uma aula de 50 minutos. Tudo bem? Tá? Aí, opa, vou pular não.
Aí tem a parte inicial da nossa aula, eu dividi aqui em 10 minutos, né? Um aquecimento ativo, né? Com o passivo, nós vimos isso na aula passada, ok? Né? Na aula passada, nós falamos isso. De quando você faz eu coloquei aqui, né? Tipo assim, descrever os exercícios a serem feitos, né? Então, tipo assim, aqui eu coloquei aqui um trote no local, né? Com adução e abdução de braços à frente. Então, quer dizer, eu fazendo com os braços assim, ó, e fazendo um trote. O que eu estou fazendo? Eu já estou aquecendo a parte inferior e a parte superior. E depois eu paro, né, faço 30 segundos, aí eu paro, faço um pouco de alongamento dos membros superiores e depois dos membros inferiores, de 10 a 15 segundos. Por exemplo, eu faço aqui com o braço, né, e depois faço com o braço, faço os membros lá dentro, faço uns 4 alongamentos e depois eu volto ao aquecimento e assim eu vou indo. Aí fica a critério de cada um, só coloquei um exemplo aqui. Aí eu coloquei o quê? A parte principal da minha aula, né? Vai ter 30 minutos aqui, né? Aqui é o desenvolvimento da aula, quanto o objetivo a ser desenvolvido na aula. Então, eu coloquei potência, mas lembra que nós estamos fazendo um trabalho com terceira idade. Então, eu posso estar fazendo aquele tipo de trabalhos, uns trabalhos tanto para membro superior como inferior, ok? Tipo assim, para quem não sabe, tipo assim, se você arremessar uma bola de medicine ball, é um exercício de potência, ok? Eu estaria fazendo o quê? Eu estaria, né? Ou eu podia estar fazendo o seguinte, como nós estamos falando de jump, eu segurar essa bola no peito aqui com os 2 braços e fazer salto em cima do jump, parar um pouquinho, descansar 30 segundos e voltar. Eu coloquei aqui outro exemplo aqui embaixo, né? Saltando, cruzando as pernas lateralmente, como se fosse uma tesoura aí, né? De frente aí 1 minuto. Skipping. O que é skipping, professor? Skip é aquela corrida no local, ok? Então, eu coloquei o exemplo aqui, são alguns exemplos para ilustrar, para colocar nas outras aulas e colocaria mais exercícios. E aqui na parte final, que eles chamam de volta calma ou resfriamento, né? Eu faria já um alongamento passivo aí, ok? Aí eu coloquei aqui. Uma coisa que eu peço para vocês sempre estar fazendo em todas as aulas é estar fazendo o quê? Uma observação, né? Está sempre atento o quê? A motivação, por que não dos exercícios? Fica de olho nos exercícios. Porque nós já comentamos lá em cima. Ver a motivação dos alunos e a capacidade física deles, né? Então, se você vê que a motivação está caindo, e a capacidade física dele está caindo, muda alguma coisa na sua aula. Não é porque você fez aquela aula, né, você descreveu, e aquela aula tinha que ser assim, que você vai fazer. Tudo bem? Tranquilos? Então, vamos lá. O que vocês vão fazer? Agora para vocês. Para 2 semanas. Tudo bem? Tranquilos nisso? Vocês vão escolher uma modalidade. Vão fazer o quê? A parte inicial. Vocês querem anotar ou não? Pega aí uma caneta, anota aí para fazer. Estou anotando, professor. Posso falar? Pode, escolher uma modalidade. Isso. E vocês vão montar uma aula, ok? Que são, no nosso aqui, tá aqui. Nós vamos usar todas essas prerrogativas que tem aí em cima. Vocês vão escolher uma modalidade, só que aí vocês vão fazer esse daqui. O aquecimento ativo e passivo, né? Vão descrever o quê? Os exercícios a serem feitos. Então, que nem eu fiz aqui, né? Eu dei um exemplo aqui, como eu não sei se vocês vão escolher step, o que vocês vão escolher para fazer treinamento funcional, né, ou localizada, então eu deixo a critério de vocês, mas vocês têm que escrever os exercícios, né? Se for circuito, como nós já tínhamos montado umas aulas de circuito lá, então vocês têm que fazer o quê? Essa parte inicial aí, né, que tem que ter o quê? Um aquecimento ativo através de um alongamento passivo. Nós já vimos isso e eu dei o exemplo agora, né?
descrever os exercícios, né? Aqui está o exercício, eu descrevi um. Coloquei aqui trote no local, né? Com adução e abdução dos braços, 30 segundos. Isso seria a minha parte de aquecimento ativo, ok? Os alongamentos, né? O alongamento de 10 a 15 seria o passivo, tudo bem? Então, essa aí é a parte inicial para todas as nossas aulas de ginástica em academia. Tudo bem nessa primeira... Pode falar. Então a gente vai ter que usar ativo e... Oi? Cortou. Então a gente vai ter que usar ativo e passivo na modalidade que a gente escolher. Isso, você vai escolher uma modalidade, né? Como que vai ser o seu aquecimento, né? Ele tem que usar o quê? Você tem que usar o quê? Uma parte ativa e logo seguida uma ativa. Quantas vezes você vai repetir? Dá para você repetir isso em 10 minutos. Aqui eu só coloquei um exemplo, ok? Se a gente for ver aqui, se eu usar aqui praticamente, aqui cada um aqui praticamente, parece que não, vai dar 1 minuto e meio. Aí você fala, não, professor, peraí, mas aqui 15 vai dar 45. Mas os intervalinhos que você perde, né? Você vai perder uns 15 segundos para parar. Vamos lá, gente, vamos fazer. Você vai perder uns 15 aqui, ok? Então, se eu colocasse 15 aqui, seria 30, já seria 1 minuto. Praticamente aqui, ó, vai dar 1 minuto e meio. Se eu fizer aqui, ó, 3 vezes isso daqui, né? O interessante é sempre mudar 3 vezes aqui a 1 minuto e meio, eu teria 4 minutos e meio já de atividade. Vocês entenderam? Então, eu também Sim. tenho que fazer o quê? A gestão de tempo, né? Gestão de tempo. Eu acho que o seguinte, nessa parte aqui, eu faria 2 vezes para não ficar uma coisa muito monótona, para eu manter o quê? A motivação dos meus alunos. Eu faria isso 2 vezes e já mudaria um outro tipo de aquecimento, com outro tipo de alongamento. Tudo bem? Qualquer coisa vocês vão perguntando aí. E aí, tudo bem? Sim. Ok. Agora, então, essa daí é o 7, certo? Que é a parte inicial aí. Agora nós vamos para a parte principal, que é a 8, né? Então, a parte principal é quanto ao objetivo da sua aula. Eu quero saber se você vai trabalhar o quê? Resistência, né? Resistência, força ou potência na sua aula. Ou você vai trabalhar todas? Tudo bem? Vou trabalhar, não, na minha aula eu vou trabalhar resistência, força e potência. Pessoal, não fique com medo de errar, ok? O medo de errar faz o quê? Não eleva o nosso nível, não fica com medo de errar. Depois a gente discute aqui, eu pego alguns casos, trago recortado e nós discutimos aqui. E aqui nós também temos que fazer o quê? Descrever os exercícios, né? E colocar o tempo para cada exercício, concorda? Por quê? Eu tenho que fazer gestão desses, mais ou menos esses 30 minutos aqui. Então, o que vocês têm que fazer? Sempre tem a parte ativa que eu falo, né? Que vocês vão gastar fazendo o exercício. Professor, eu vou fazer 30 segundos, tá bom? Você vai fazer 30 segundos. E qual é o tempo que você vai dar para repetir esse mesmo exercício? Ou quanto tempo você vai dar para passar para outro exercício? Você tem que somar tudo isso daí para... Vou fazer agachamento. 30 segundos. Tudo bem, você fez agachamento 30 segundos. Você quer fazer um polichinelo, um exemplo. Qual é o tempo que você vai demorar do agachamento para fazer o polichinelo? Professor, nas minhas aulas eu quero fazer primeiro os 3 séries de agachamento de 30 segundos. Tudo bem, você fez lá 30 segundos de agachamento, ou fez uma série de 20 agachamentos, por exemplo, ou 10 ou 15, fica a critério de você. Qual o tempo que você vai demorar da primeira série para a segunda série? Vocês têm que ir somando essa quantidade para levar a esses 30 minutos aqui. Tudo bem? Só aqui no meu, aqui, só para vocês entenderem, saltar cruzando as pernas aí, né, lateralmente, à frente, né, 1 minuto. Eu ia aqui dar uns 30 segundos de descanso para depois fazer o outro.
ok? Ah, eu quero fazer 2 desses, tudo bem, vou fazer esse aqui, dou 30 segundos, faço ele de novo, ok? Mas depois 30 segundos, faço esse de novo, mais 30 segundos, faço esse de novo. Aqui, só nesse exercício aqui, já foi 3 minutos. Tudo bem? Pessoal, dá um feedback Sim. aí. Sim? Qualquer coisa, dúvida, vocês vão perguntando aí para a gente tentar montar uma aula legal. Agora, já na parte principal lá, uma volta calma, né? Eu posso estar fazendo o quê? Se vocês lembrarem lá do exercício de yoga, eu posso estar colocando os exercícios, o quê? Respiratório, tipo assim, a pessoa pode ficar deitada. Muitas vezes, o estresse da nossa vida hoje, né? A gente corre para lá, corre para cá, ainda vem para o exercício, né? E quer fazer o exercício estressado. De vez em quando é bom fazer um exercício de respiração. Lembra, né? Tem turmas que não gostam muito de exercícios lentos. Então, quer dizer, para essas pessoas não seria interessante, né, fazer esse exercício de inspiração, expiração com os olhos fechados. Um exemplo, assim, vou até dar uma aula para vocês, que eu dou essa aula, né, tipo assim, eu peço para as pessoas deitarem no colchonete, né, a pessoa deita, eu peço para ela fechar os olhos, fazer a inspiração, ver como que o tórax dela dilata, né, como ele fecha, como que ele abre, né, tento fazer eles perceber o coração, né, como que o coração bate, como o coração dele está batendo, se está acelerado. E vou conversando com eles e eles de olhos fechados. Vou falar, tenta sentir a pulsação do seu coração lá na ponta dos seus pés, ok? Então, de repente, até esse aluno que não gosta dessa aula tão tranquila e tão calma, o que ele faz? Você coloca como, hoje eu vou fazer um desafio, quero ver quem consegue perceber a pulsação do coração. E eles vão entender muito bem essa aula aí, ok? Tudo bem nessa parte? Então, aí eu entro aqui de alongamento. Aí eu coloco aqui, descrever os exercícios se eu for fazer de alongamento, né? Aqui seria o alongamento passivo, de 10 a 20 segundos aí. Tudo bem? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma modalidade, qualquer uma que nós já conversamos, e vão montar essa aula aqui. Data de entrega. Querem marcar? Sim, pode falar. Vamos lá. Deixa eu abrir só aqui o dia 20. Beleza. E lembrando, individual. Fechou. Fechou? Então, dia 20 aí é a entrega desse daí. Falando sobre hoje, eu vou gravar a aula, vou disponibilizar, depois eu coloco todos os dizeres certinho. Eu vou mandar um questionário para vocês responderem. O questionário é para quando? Para hoje. Ok? Lembra quando nós fizemos um teste com o Forms? Que vocês respondem e automaticamente vai sair a nota de vocês. Então, eu vou mandar o link para vocês, ok? Para vocês responderem. Não precisa ter pressa, só que vocês têm que responder até meia-noite, porque eu tenho que lançar essas notas amanhã pela manhã. Então, são perguntas, tem perguntas lá difíceis, tem perguntas fáceis de responder, mas eu peço para vocês responderem com calma, porque, tipo assim, é uma avaliação e está valendo ponto, tá bom? Para hoje. Aí eu vou mandar o link para representante, eu sempre mando, eu pedi, para Gleice está aí, Gleice? Sim. Gleice. Ô, Gleice, Okay. tipo assim, eu passo para alguns alunos também, tá? Não estou assim desmerecendo você, simplesmente para ajudar. De repente você está com um problema na internet, como aconteceu na segunda-feira, minha internet caiu, eu tive vários problemas aqui. Eu passo para alguns alunos também, está passando para estar nos ajudando aí, para o material tá chegando para todos aí, eu coloco no AVA também. Tá bom? Professor. Pode falar. Aproveitando, que nem sobre o problema que a gente teve ontem,
pode fazer do mesmo jeito que eu fiz ontem, tipo, eu não consegui enviar o trabalho, eu precisei enviar para a Grace enviar para você. Pode ser feito assim? Pode, não tem problema. Chegando até mim, não tem problema. Se todos quiserem anotar o meu e-mail, eu ia colocar aqui, acabei não colocando. Eu vou falar, vocês anotem aí, por favor. Então, mas o que aconteceu ontem foi o seguinte, eu tentei mandar para aquele e-mail institucional da Anhanguera e deu um bloqueado, como se tivesse bloqueado. Então, vou fazer o seguinte, eu vou mandar pelo WhatsApp pela Gleice para alguns que eu tenho aqui, ele distribui isso junto com o link já da atividade de hoje, tudo bem? Pode ser? Ok. Aí eu mando o meu pessoal e mando o institucional. Aí vai os dois e mais um link do trabalho de hoje. E eu já vou cobrar também esse trabalho do dia 20 para todo mundo saber que tem alguns que não entraram na sala para saber o que foi conversado na aula, né? Que depois eu acho que eles acabam indo atrás da Grace aí, né? Ah, Grace, o que o professor passou? Que não sei o que tem, né? E a aula tá gravada, né? Aí sobrecarrega muito a Grace aí, tirar um pouco desse desaperto dela aí. Tudo bem, pessoal? Beleza. Tá? Já passo todos esses dizeres aí. Fique com Deus. Não esqueçam que a partir da manhã é obrigatório o uso de máscara. Se cuidem, façam atividade física, se alimente bem e durmam bem. Ok? Não deixe a máscara já está fazendo parte da minha roupa, que eu tenho que trabalhar e eu tenho máscara o dia inteiro. Eu tiro aqui para falar com vocês, mas eu já estou também me habituando, mesmo não gostando, né? Vai ser um pouco... A gente tem que se educar aí. Tudo bem? Tá, eu vou fechar aqui, já vou gravar a aula, já vou fazer tudo e vou mandando para a Grace aí. E para os outros que estão no grupo aí. Tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. Fica com Deus aí, pessoal. Se cuidem, ok? Tchau, tchau. Tchau. Amém. Tchau, tchau.